O que é um tarô? Como se tira um tarô? O que um ateu está fazendo com um tarô? Para essas e outras perguntas, assistam ao vídeo. Roda a vinheta! Bom, agora explicando para vocês, o tarô é um jogo que nasce no século XIV ao século XV e é composto de 78 lâminas, ou cartas, dividida entre arcanos maiores e menores. Os arcanos maiores possuem 23 símbolos arquétipos que revelam os estados latentes das ideias e possibilidades de vida. Vocês vão ler por aí que são 22, é que uma delas é o número 0, a carta do louco. Tá? Esses arquétipos são estudados pelo psicanalista Carl Jung, da mesma forma que Freud estuda os bestiários dos sonhos Artemidoro para redigir a interpretação dos sonhos. Jung estuda arquétipos do tarô para decifrar imagens do inconsciente. São comuns esses arquétipos figuras como a paterna, a materna, a de autoridade masculina e feminina, nas cartas do imperador, a imperatriz, o papa e a sacerdotisa, respectivamente. Nós temos a imagem da castração simbolizada pela carta A Torre. E por aí vai. Os arcanos menores são formados por 4 naipes, sendo copas, pau, ouro e espada, respectivamente, água, fogo, terra e ar. Cada um desses grupos tem 4 cartas de personagens que são o valete, o cavaleiro, o rei e a rainha. Então vem o valete de copas, o valete de espadas, etc. E 10 cartas com números. Então o as de ouro, 2 de ouro, 3 de ouro, por aí vai. Tá? Então, se o ouro representa a terra ou a propriedade, e os senhores tiram 2 de ouro, o 2 na numerologia podendo significar dualidade, disputa, então uma disputa por uma casa, por exemplo, poderia ser o que aquela carta estaria dizendo. Se sai o valete de espada, isso confirma que há um personagem nessa trama que é belicoso, e se sai a carta da torre, ainda nessa mesma tirada, significa que alguém vai sofrer nessa história. O tarô contém diversas artes, como o tradicional de Marsella, mas também há outros tarôs modernos, os tarôs de fantasia, como o retrofuturista e steampunk, e até os tarôs étnicos, como o tarô dos orixás. Além do tarô, nós também temos as runas ciganas, as runas nórdicas, tá vendo? Aqui as runas nórdicas. Nós também podemos trabalhar com dados, aí você tem até um dado aqui de 60 lados, tá vendo? Um dado de 60 lados. E com esses diversos dados você consegue trabalhar com numerologia. Você também tem, além do tarô, o Ogã, tá vendo? Que é uma espécie de tarô, só com árvores, que faziam varinha da pré-história, tá? Também é uma língua, grupo linguístico. O tarô de Marsella, tá? Que vem com o livro e o número de cartas, o baralho. Nós temos aqui também, de novo com o livro e o baralho de cartas, o tarô dos orixás, por exemplo. E vocês também podem pegar um baralho normal, estou pegando um baralho bonito aqui, que é o baralho steampunk, da Basco, que você, com um baralho normal, você também consegue tirar tarô. Aparece até naquele filme lá, o Black Tie. Eles não usam Black Tie. Vocês podem precisar, para fazer anotações, um grimório, ou diário das sombras, e aí você tem essas diferentes classificações. E como livros, eu recomendo muito, tá? Para o Ogã, estudar esse livro aqui do Ogã, da Lady Miriam Black. Temos da Gabi Violeta o Naturalmente Bruxa, que é do canal dela, que também tem várias tabelas de numerologia, etc., que facilita bastante as coisas, os símbolos das runas, é uma outra fonte, tá? Vocês podem comprar um livro de runas, que serve de bibliomancia também, e que ele explica melhor essa questão todas das runas. Vocês podem ter uma toalha de tarô, aqui uma toalha de tarô, e fora isso tudo, quem quiser ainda aproveitar as questões da yoga, meditação e etc., dentro do campo científico,
podemos estudar o Mindfulness. É só comprar um manual prático de Mindfulness, tá certo? Bom, cientificamente, a tirada de cartas não pode ser usada como instrumento preciso de previsão do futuro, como oráculo. Segundo o matemático e estatístico Werner Silverman, as afirmações sobre tarô, baralho cigano e signos são muito universais e, em geral, positivas, o que leva pessoas a crerem nas previsões. Havia até a crença de que Napoleão teria pedido à sua taróloga, Lenormand, que criasse o baralho cigano em vez das previsões do tarô convencional, pois estas não respondiam com sim ou não, tá? Claro que essa história é mentira, a origem do baralho cigano, que infelizmente não tem aqui para mostrar, tá? Que ele tem apenas 36 cartas, é comercial, inclusive ele começou como um jogo, uma brincadeira mesmo, tá entendendo? E vamos lá, o que eu estou falando é que ele é uma terapia que ele pode apresentar para vocês caminhos e questões que às vezes nós não conseguimos pensar sozinhos. E ele é meio que um jogo de dados ali, né, que você tira com aquelas cartas, para poder pensar numa outra forma de futuro, ou numa outra forma de ler o presente, ou até numa outra forma de ler o passado. Tá certo? Né? E eu já falei dos livros, então agora vamos para a tirada. Então, estamos aqui com o nosso japamala de lápis lazuli, eu vou colocar no pescoço. E aí, bom, nós temos aqui a bússola, nós temos aqui a tirada de 5. Aqui nós colocamos as cartas que são os arcanos maiores, esses aqui são os arcanos menores, sendo que esses aqui são os números e esses aqui são os personagens. E aqui eu peguei 5 arcanos maiores, eu embaralhei e tirei, tá? E com elas eu vou fazer uma tirada que diz assim, a tirada de 5. Este é o passado, este é o presente, este é o problema que está por trás, este é a dica do que você deve fazer e, por fim, o futuro, tá certo? E a pergunta que nós estamos fazendo aqui é: qual será o futuro do Brasil no contexto da Covid-19? A primeira carta, que diz o passado, é a sacerdotisa, que é uma carta que fala sobre fé, tá? Ou que pode ser traduzida como esperança. Então dizer que o Brasil já teve no passado um passado de esperança. A segunda carta é a carruagem. A carruagem é uma carta da vitória, tá certo? Você vai perguntar, mas o contexto não é de vitória. Mas a coragem vem do medo, né? Então justamente, se nós estamos vencendo o Covid, então já temos uma primeira indicação de que nós venceremos essa etapa, tá certo? De que o presente é um momento de batalha. Depois, o problema que está por trás é o enforcado, uma menção a todas as pessoas que morreram, que estão morrendo ou estão passando por grandes dificuldades econômicas devido ao contexto da Covid-19, da crise financeira e etc, tá certo? A carta do enforcado, que é uma carta que significa que devemos fazer sacrifícios, tá? Mas ela está na posição aqui de o que está por trás. E por fim não, né? É a quarta carta, a temperança, tá certo? Que é uma carta, como vocês podem ver, que passa de um lado para o outro, né? Então, que significa que nós devemos ter esperança, que nós devemos ter paciência, né? Que nós devemos aproveitar este momento para se transformar, para ter fé e etc. Seriam formas de interpretação do que nós deveríamos fazer nesse momento, se resguardar num certo momento, tá? Uma carta de pacífica. E por fim, a carta futura é a Lua, que é uma carta incerta, que é uma carta que fala sobre o signo de Câncer por conter um caranguejo no meio da cena, né? E é uma carta que diz assim, olha, o futuro ainda é nebuloso, você não sabe como vão estar as coisas direito e, de certa forma, nós teremos um futuro ainda perdido, e isso se torna até óbvio com a questão de que no futuro nós teremos ainda uma situação econômica ainda mais difícil, tá certo? E claro, com a perda de todas essas pessoas, vai ficar um buraco, isso é óbvio, né? E por isso uma carta que refere à noite, escuridão e tudo mais, tá certo? Com isso, nós conseguimos a nossa tirada.